tem muito esporte hoje no Movimenta Paraná e começamos com Brutal Extreme Triathlon. Já ouviu falar? Então veja a matéria que eu fiz com o Francisco, que participou desse evento. Movimenta Paraná, Fórmula Renault, e hoje tendo a honra de gravar aqui direto da fonte. Por que direto da fonte? Porque esse foi o nosso primeiro patrocinador, a Fórmula Renault, que acreditou no nosso projeto, mesmo quando era lá 5 minutos um quadro dentro de um programa, no horário que não era tão nobre que nem é agora. E hoje, o que mudou? Hoje somos um programa, Movimenta Paraná, Fórmula Renault de 30 minutos, mas o que não mudou é nosso objetivo, que é motivar você à prática esportiva e dar visibilidade a atletas locais, sendo profissional ou amador, não importa. E hoje eu estou com um atleta amador, mas que eu sempre falo, tem uma paixão profissional pelo esporte, por se desafiar e por fazer o bem. Estou aqui com o Francisco, que eu não me atrevo a falar o sobrenome dele. Francisco Kirchgassner. Entendeu porque eu não me atrevo? Então, mais conhecido carinhosamente como Chicão, Chico. E falo que ele é um atleta amador apaixonado por esporte, porque ele gosta de motivar, principalmente gosta de treinar muito e motivar os outros, tanto dentro de casa. É um paizão que motiva o filho nadador, está competindo hoje, que eu estou sabendo já. Motiva os amigos à prática esportiva e gosta, e outra paixão dele é se desafiar. Realmente, e o cara dessa vez foi para um desafio literalmente brutal. Exatamente, isso mesmo. Brutal Extreme Triathlon. Já ouviu falar sobre isso? Então vamos conhecer o que o Chico aprontou dessa vez. Na verdade, esse Brutal Extreme Triathlon é uma prova que acontece no País de Gales. É um triatlon extremo, que é a distância da Ironman, mas ele é feito em montanhas. Então você tem uma altimetria muito alta, tanto no ciclismo quanto na corrida, e também com águas geladas, são lagos de águas geladas. Então junta todas as dificuldades nas 3 modalidades. E além da distância normal do Ironman que eles fazem, eles têm um duplo Ironman, que foi o desafio que eu tentei fazer dessa vez, que eu fui participar. Então vamos lá, só para entender o tamanho do desafio. Primeiro, em águas geladas. Em águas geladas. Segundo, exatamente. Tudo em subida, praticamente. Praticamente tudo em subida, altimetria bem forte. Distância de Ironman. Distância, o ciclismo um pouco maior que o Ironman. E não satisfeito, são um Ironman no dia e outro Ironman no outro dia. Na verdade, em sequência. Você dobra a distância. Então, eu nado 7.600, o pedal do ciclismo era de 370 km, com altimetria elevada, mais de 5.000 metros, e a corrida eram 84 km, também subindo a montanha mais alta do País de Gales, descendo e depois contornava um lago lá, para fechar os 84 km. Ou seja, era um desafio brutal, realmente o nome diz tudo. E o símbolo, que é uma caveira, já mostra que é uma coisa realmente fora do comum. E algum brasileiro já se arriscou a fazer essa prova? Não, eu fui o primeiro brasileiro a ser inscrito, a prova tem há mais de 10 anos. Ela foi considerada um dos triatlons mais difíceis do mundo em alguns anos por revistas especializadas. E a primeira participação de um brasileiro foi a minha. Vamos lá, foi o começo. Natação, como que foi, Chico? A natação foi bem dentro do esperado, eram 8 voltas de praticamente 1.000 metros, né, 900 metros. Eu tinha que sair a cada 2 voltas para fazer uma verificação do estado e tudo mais, porque a água era gelada. A água não estava tão gelada quanto a gente esperava, eram 17 graus, que não é tão gelada para esperar, mas você roupa de borracha. Com roupa de borracha, touca, luva, é permitido toda a proteção para você evitar a hipotermia, porque é muito tempo. Então eu fiz em 3 horas e 10 a natação, saí dentro do esperado. Teve 15 minutos de transição, porque a transição é longa, assim, até Atena, troca de roupa e sai para o ciclismo. Então a natação foi a parte que eu achei mais tranquila, logicamente, né? Era o que eu estava menos treinado, mas ela foi tranquila. O final é um pouco mais complicado, porque começa a doer o ombro, quando você sai meio tonto, você fica muito tempo na horizontal, então para levantar... Posição de pedal. Então é mais complicado, então você tem que ter um tempo de assimilação, mas foi tranquilo. Ok, pegamos a bicicleta, saímos para um pedal de... 370 quilômetros. Encarar 370 quilômetros. Exatamente. Mais ou menos ir até Pissarras quase São Paulo. Voltar a São Paulo. Quase São Paulo. É um pedal quase em Curitiba, São Paulo. Sendo que são 8 voltas de 47 quilômetros mais ou menos. E em montanha também. Então você tem trecho ali de subidas de 2 quilômetros com inclinação bem forte. E tem trecho de uma subida direta de 6 quilômetros no final, que é uma inclinação mais ou menos como a nossa Serra do Mar aqui. Então você sobe, em cada volta você subia quase 1.000 metros. Já 900 no começo, metros. Né? É no final da volta, né? Na verdade é no final da volta, né?
E daí depois dessa subida você tem uma descida de 4 km também, que é muito rápida, só que é cheia de curvas e com muros de pedra do lado. Então é uma coisa mais complicada também, porque não é tão fácil de você fazer uma descida técnica com curvas, com muros de pedra do lado e sem acostamento, né? Diga quanto tempo pedalando, Chico? Eu levei 16 horas, mas eu não cheguei a completar os 370 km. Quando eu fui sair para a última volta, eu fiz 7 voltas, com 16 horas de pedal eu estava de tempo, mas mais os tempos de parada. A organização me chamou e disse assim, você tem 1h30 para fechar a última volta. E eu não tinha o tempo suficiente, eu levaria mais ou menos 2h15, 2h30, precisaria uns 45 minutos a mais. Aí eu optei por largar a bicicleta, já que eu não ia conseguir fechar dentro do tempo previsto, e correr a montanha, porque a minha ideia era realmente subir a montanha mais alta do País de Gales nessa prova. Então eu optei por largar ali e ir direto para a montanha, porque senão a organização ia tirar os médicos, toda a organização, a parte da montanha, eles iam depois desse tempo iam baixar o pessoal de lá, então eu optei por sair e fazer a montanha, que eram mais ou menos 20 km. Exatamente. 20 km, daí correndo montanha acima, depois de pedalar 16 horas. Subindo 7 km direto, você subia em 7 km, você subia 1.000 metros. Ou seja, é como subir a Serra da Graciosa na metade da distância. Então a inclinação em trechos bem complicados, bastante frio, porque é uma região de lagos em volta, então o vento é muito forte e a temperatura chega lá em cima, chegou a 6 graus, 5 graus, com vento gelado, então a sensação térmica era bem maior. E depois você desce tudo em terreno de pedra, trilha e tudo mais. Eu diria que a prova é praticamente mental, porque é uma prova diferente de um Ironman, por exemplo, que você tem vários atletas circulando o tempo inteiro, né? Ali você fica, a partir da segunda volta do pedal, você fica praticamente sozinho. É você e você. É você e você. E as estradas são muito calmas, apesar do trânsito estar aberto, apesar de ter algumas vilas que você passa, as pessoas torcendo, tocando sino e tudo mais, 95% do tempo você está sozinho com você mesmo. Então fica aí a mensagem do Francisco, eu quero aproveitar, Chico, nós estamos no Setembro Amarelo e nós vamos aproveitar a chamada aqui, aproveitar esse gancho teu, uma matéria aí com o Dr. Gilberto Gettner, psicólogo do esporte, que vai justamente trazer essas informações, a importância que o esporte traz, tanto psicologicamente como física, para ajudar nessa situação também. Chicão, parabéns. Valeu. Obrigado mais uma vez pela participação aí e vamos para o próximo desafio aí que tem outro. Tenho certeza que em breve estaremos conversando. Com certeza. Obrigado.